Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do Quadra Code Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada, um jeito diferente de aprender programação para que você possa reter mais todos os códigos que você está aprendendo. E nesta aula nós vamos aprender como que nós criamos o menu retrátil, mais especificamente um menu lateral, onde você tem a opção de deixar retrátil este menu, ou seja, aparecer somente os ícones ou expandir para que apareça o nome deste ícone, o nome daquela opção daquele menu. Então é isso que nós vamos criar nesta aula. Então nós já vamos dar uma olhadinha aqui no navegador do que nós vamos construir. Então basicamente nós temos o nosso menu de forma bem simples. Aqui somente estão as estilizações em CSS. E aqui se nós clicarmos, nós podemos ver que ele está tendo um comportamento retrátil. Então é basicamente isso que nós vamos criar. E nesta aula nós vamos usar tanto o CSS quanto o JavaScript. Mas lembrando que é possível também fazer somente com o CSS. Mas vamos focar tanto na folha de estilo CSS e vamos focar também no JavaScript somente para o clique, tá ok? Esse efeito de clique então será feito através do JavaScript. Então nós já vamos dar uma olhadinha no nosso código do que nós vamos construir. Então basicamente nós temos a nossa estrutura básica, que é do HTML. Vamos ocultar essa parte aqui, eu vou ampliar para você visualizar melhor. Então nós temos aqui a parte do HTML. Nós podemos ver que tem bastante código, mas não se preocupe com todo esse código aqui, porque na verdade todo esse código é basicamente o ícone. Eu vou te ensinar como que nós podemos pegar algum ícone de algum site sem você fazer o download ou fazer a manipulação dessa imagem e colocar no seu diretório. Então nós vamos pegar uma imagem direto de outro site, assim você pode colocar no seu. E ainda eu vou te ensinar como que você pode estilizar este ícone antes de adicionar no seu site, tá ok? Então basicamente nós temos essa parte do HTML, toda essa parte do ícone nós vamos pegar de outro site, então nós não vamos digitar todo esse código. E nós temos a parte do script, que é basicamente aqui um clique, tá ok? Então nós vamos basicamente fazer isso nesta aula, tá ok? Então agora nós vamos desconstruir o nosso código. Vamos entender como funciona a estrutura lógica do que nós vamos construir. Então, desconstruído o nosso código. Então, basicamente, nós temos aqui o nosso menu lateral e nós temos esse seguinte código, onde vamos ter as nossas divisões, o agrupamento de ícones e o texto que vai ficar do lado. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos os nossos ícones, onde nós vamos adicionar através de um link externo. Nós vamos entrar aqui no site, vamos pegar de um link externo e vamos aplicar no formato SVG, que é um formato de vetor de imagens para web. Quando nós trabalhamos com design, nós temos a opção de trabalhar com arquivos de vetores, ou seja, ela nunca perde a qualidade quando você vai fazer o zoom, quando vai aproximando esta imagem, ela nunca vai perder a qualidade, exceto foto. Foto ela vai perder qualidade porque ela funciona basicamente por mapa de bits ou bitmap. Então, quando nós trabalhamos com imagens vetorizadas, ela nunca perde a qualidade. Então, esta é a vantagem de você trabalhar com imagens vetorizadas. Então, na parte do web, nós temos também imagens vetorizadas, que são os ícones, imagens gráficas, a qual nós temos a opção de usá-la independente do tamanho, nunca vai perder a qualidade. Então nós vamos adicionar através do formato SVG de um link externo, e aqui nós temos do lado o nosso código, a qual nós vamos adicionar todos os nossos ícones e também o nosso texto. Então você pode perceber aqui no código, basicamente os ícones são o SVG, o código SVG. E além disso, aqui eu estou colocando o código SVG dentro do meu HTML, mas tem a opção também de você fazer o download deste ícone no formato SVG, não sendo PNG, não sendo JPG ou GIF, mas sendo ali na extensão .svg e adicionar como link também, que ele vai funcionar como a imagem vetorizada também, tá ok? Em seguida nós temos aqui o nosso menu, que é o texto que vai ficar visível quando estiver ampliado o nosso menu, que basicamente é isso que está ali no nosso código, que está dividido por div, tá ok? E eu coloquei em todas elas a class text para aplicar estilizações de todas elas de uma única só vez. E nós vamos ter o nosso efeito de clique. Quando nós clicarmos, o que vai acontecer basicamente, nós vamos adicionar mais uma class no container, ou seja, vai ter o container mais a class oculto, e a partir desse momento nós podemos adicionar novas propriedades CSS, a qual ficará oculta. Então ele só vai ser adicionado novas propriedades se tiver com a class oculto ali no container principal, tá ok? E para inverter esse processo, simplesmente nós podemos tirar a class oculto. Eu vou ensinar como que nós fazemos isso de maneira bem simples através do JavaScript. Então assim que nós clicarmos, então ele vai fazer a função de retrátil, mas assim que ele tiver com a class oculto ali no container principal.
Então vamos aqui no nosso código, eu já criei aqui um novo arquivo, então aqui basicamente nós temos a estrutura básica do HTML, eu não vou ensinar essa estrutura básica, porque em todas as aulas já estão mostrando essa estrutura. Você simplesmente pode pausar aqui e copiar esse código, mas eu acredito que você já sabe o básico do HTML e do CSS, já sabe e já conhece muito bem a estrutura básica do HTML, tá ok? Então nós já vamos começar diretamente com o nosso código dentro do body, onde nós vamos começar adicionando a nossa container principal, que eu vou chamar de container, tá ok? É a div que vai ficar todos os nossos códigos. E aqui dentro eu vou adicionar uma div, vou chamar de class, vou chamar de menu, eu vou chamar de btn, mais uma class, vou colocando duas classes aqui. Essa é a parte onde vai ficar aquela seta para nós ocultarmos e ampliarmos o nosso menu, tá ok? Já já nós vamos adicionar o ícone aqui dentro. E agora nós vamos adicionar mais uma div, vamos chamar de class, vou colocar de menu também. Vamos pular a linha aqui. Aqui eu já vou adicionar o nosso ícone. Eu vou adicionar agora a div class. Eu vou chamar de text, txt. E aqui vai ficar as informações. Primeiro eu vou chamar de configurações. E vamos duplicar tudo isso aqui porque ele vai se repetir. Então nós vamos copiar esse código. Vamos colar mais uma vez aqui. Vamos colar mais uma vez e vamos mudar as informações. Aqui está configurações, nós vamos colocar loja e por último vou colocar contato, tá ok? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no navegador para ver o que está acontecendo. Então basicamente está aparecendo somente as palavras escritas configurações, loja e contato. E agora o que nós precisamos fazer é adicionar os ícones. E para adicionar os ícones nós vamos entrar no site icons8.com, tá ok? Nós vamos entrar nesse site e nós já vamos pesquisar. O primeiro ícone que eu vou adicionar é o setting, ou seja, que é configurações. Então, nós vamos entrar em setting e vamos pesquisar algum ícone. Então vou já adicionar o primeiro ícone, vamos clicar nele. E agora nós temos aqui a opção de fazer o download desse link, ou nós podemos embedar no nosso site ou incorporar no nosso site através do HTML. E aqui logo do lado nós temos a opção de edição deste ícone. Então nós vamos abrir essa parte de recolor e eu vou adicionar a cor que eu gosto, que é o padrão do Illustra Code, que é esse verdinho. Vamos clicar em Done. Então você pode perceber que ele já foi estilizado. Agora, como nós não queremos fazer o download, então eu vou clicar aqui em Embed HTML. Então nós temos aqui a opção do código e temos a opção de tamanho. Eu vou clicar em Custom, eu vou deixar já com o padrão 30 pixels, mas nós podemos editar isso depois, ok? Vamos diminuir mais um pouquinho, vou deixar 25 pixels, ok? E eu vou clicar aqui para copiarmos o nosso código. E agora nós vamos voltar aqui no nosso editor. E vamos adicionar o primeiro ícone. Eu vou adicionar aqui na parte de cima. Então você pode perceber que aqui apareceu um monte de código que é somente deste ícone. Então tudo isso aqui está sendo adicionado, aquele ícone que nós vimos, está sendo adicionado somente em código. Não é uma adição de imagem através do diretório, tá ok? Você não precisa entender todo esse código aqui. Simplesmente ele aqui está desenhando o nosso ícone. Mas aqui tem algo importante. Como nós podemos perceber, ali eu adicionei 25 pixels de largura e altura, então ele já apareceu aqui. Caso você queira mudar, você pode mudar diretamente aqui na tag SVG, tá ok? Temos a altura e a largura. Aqui é a largura e aqui a altura. E eu vou adicionar uma class para nós manipularmos esse código depois, manipularmos este elemento. Eu vou colocar icon somente para nós identificarmos, tá ok? Agora eu só vou ocultar esse código para não ficar atrapalhando aqui a outra parte, tá ok? Então você pode perceber que agora ficou mais escondidinho o nosso código. Agora eu vou voltar aqui no navegador e vamos pesquisar outro ícone. E o próximo ícone é de loja, então eu vou digitar cart para aparecer aquele carrinho. Então vamos pesquisar o cart aqui. Então você pode perceber que eu usei esse, mas você pode usar qualquer um dos outros. E agora eu vou manipular suas cores. Eu vou clicar em Custom e eu vou digitar as cores padrão do Illustra Code, ok? Vamos clicar em Done. Então você pode perceber que ele só mudou apenas uma parte, porque aqui ele está em gradiente. Eu vou clicar na outra parte também e vamos adicionar as mesmas cores. Caso você queira usar em gradiente, você pode adicionar as duas cores, um para cada lado, tá ok? Vamos clicar em Done, vamos clicar em Embed HTML, vou clicar aqui em Custom e vou adicionar 25 pixels. Vamos copiar o nosso código. Agora vamos voltar lá novamente e vamos adicionar o nosso código SVG. Agora o próximo é contato. Então vamos voltar novamente aqui no site Icons8. Vamos pesquisar por contato. Estou digitando aqui em inglês. Aqui nós temos várias opções, mas eu vou procurar a que eu usei aqui no site, que é este ícone. Mas temos outras opções aqui legal também de usarmos. Mas vamos usar esse um aqui que eu já adicionei. Vamos clicar em Recolor e vamos mudar a sua cor. Vou colocar a cor padrão do Illustra Code, Done, Embed HTML, vou mudar aqui o padrão para 25. E agora eu vou copiar todo o nosso código e colar aqui no meu editor. Pronto, agora já foi adicionado todos os nossos ícones. E vamos ver se aí no navegador já foi adicionado.
Então, como você pode perceber que já está aparecendo os nossos ícones aqui. Agora nós precisamos aplicar as estilizações para ficar mais organizado. Agora na parte da estilização, aqui eu já estou adicionando os estilos diretamente no meu código HTML, mas você pode adicionar em um arquivo separado também, que vai funcionar da mesma maneira. Então nós vamos começar adicionando aqui. Eu já defini que o meu HTML e o meu body vai ter a fonte family, a fonte padrão no Nitro Semi-Bold. Eu já tirei aqui, eu apliquei um CSS Reset para tirar as estilizações básicas do navegador e adicionei uma altura de 100%, tá ok? Para ficar completo ali na vertical. Agora nós vamos aplicar as estilizações necessárias. Então o primeiro que eu vou adicionar aqui é para o nosso container. Eu vou aplicar que a sua largura será de 250 pixels. Vou até dividir minha tela para você ir visualizando o que está acontecendo aqui no navegador. Então eu coloquei a largura de 250 pixels e agora eu vou colocar a sua altura de 100%, ok? Colocar 100%, esse 100% é em relação ao HTML e o body. Como eu já adicionei aqui a altura de 100%, então ele será 100% também aqui. E agora eu vou adicionar um background para nós visualizarmos, background color, e eu vou colocar esse padrão, 200 A3F, ok? Então ficou esse azulzinho aqui no meu navegador. E agora vamos aplicar as estilizações para o nosso botão. Como você pode perceber, aqui está faltando mais um botão, que no caso é a nossa setinha, onde nós clicarmos, ele tem que aplicar o efeito de retrátil. Então nós vamos voltar aqui no navegador e vamos pesquisar já essa setinha para nós adicionarmos aqui no nosso site. Então nós vamos pesquisar por arrow, em inglês, arrow. Então como você pode perceber, nós temos várias opções de setinha. E eu vou adicionar essa uma aqui que ele está left arrow, ou seja, virado para a esquerda. E nós vamos mudar a sua cor. Vamos clicar em Recolor e vamos mudar a sua cor. Eu vou colocar a cor verdinha, padrão também. Tá ok? E vamos clicar aqui em Embed HTML. E vamos clicar em Custom, para nós podermos mudar o seu tamanho. 25 pixels. E vamos copiar todo o nosso código. E vamos colar aqui no nosso código, nessa parte aqui, tá ok? Eu vou adicionar uma class. Eu vou chamar de Arrow, para nós estilizarmos ele. Ok? Mudar o seu tamanho, a sua posição. E aqui nos outros também nós não podemos esquecer de adicionar a class semelhante também, que é a class icon. Ok? Eu só vou copiar aqui essa class e vamos adicionar aqui também no último ícone. Tá ok? Pronto, já está adicionada a nossa class. Agora vamos voltar novamente para a estilização. Vou dividir aqui a minha tela para você já ir visualizando o que está acontecendo. Tá ok? Então abaixo aqui do container eu vou adicionar as estilizações para o nosso botão que é o arrow. Eu vou adicionar as propriedades Flexbox, Display Flex. Se você não entende Flexbox, eu vou deixar aqui na descrição um link para você assistir uma aula completa onde ensina em detalhes sobre o Flexbox, tá ok? Para você estilizar o seu layout com um layout fluido. E eu vou adicionar Justify Content e eu vou aplicar Flex End. Então, como você pode perceber, que ele foi totalmente para a direita. Então, o Flex End ele vai para cá e o Flex Start ele vai para a esquerda. E agora eu vou adicionar propriedades somente para o nosso ícone, aqui que é o arrow. Então nós vamos seletar btn, svg. Nós podemos também adicionar pelo arrow, fazer desta forma assim também, que vai funcionar da mesma maneira. Vou adicionar o svg mesmo porque é o único que tem o elemento pai como btn, que é button. Então vamos colocar as propriedades e eu vou adicionar padding. Vou colocar altura e também na parte de baixo, na parte do topo e na parte de baixo de 0. E as laterais eu vou adicionar de 12 pixels. Como que eu sei esse valor? Eu fui testando até que achei esse valor legal de usarmos aqui, tá ok? E agora nós vamos adicionar para o nosso menu. Então nós vamos aplicar menu, tá ok? Que são essas divs aqui. Nós vamos colocar menu e vamos aplicar as seguintes propriedades. Eu vou definir que a sua largura, que é a sua altura, ou seja, sua altura será de 60 pixels. Eu vou colocar o border bottom, ou seja, a borda de baixo, vou definir que será de meio pixel. Para colocar meio, nós podemos colocar 0.5 ou simplesmente 0.5, que será reconhecido como meio. Eu vou aplicar solid e vou colocar uma cor preta. Cor preta nós podemos adicionar 3.0 ou 6.0. Se nós tivermos 6 valores repetidos, nós podemos colocar 3 vezes que ele vai reconhecer que é 6 caracteres aqui, tá ok? E agora nós vamos adicionar mais propriedades. Vou definir o color, eu vou definir esse verdinho, tá ok? Então agora simplesmente eu mudei a cor do nosso texto. E agora eu vou aplicar propriedades também de Flexbox. Vamos adicionar Display Flex. Então você pode ir percebendo que já está mudando aqui no nosso layout. Agora Display Flex e eu vou adicionar Align Items. Eu vou definir de Center. Aqui estou centralizando na vertical. Se eu usar o Justify Content, ele vai centralizar na horizontal. Nesse caso vai ser na vertical, porque eu estou usando, porque por padrão ele está no Flex Direction Row.
Se você não entende o que eu estou falando, é porque você não entende o básico do Flexbox. Então eu recomendo que você assista a aula de Flexbox também. Mas assista esta aula primeiro, que simplesmente você aplicar essas propriedades, você já vai conseguindo entender. E agora eu vou mudar também o seu cursor. Eu vou colocar pointer. Por quê? Porque eu quero que ao passar o mouse, ele muda também o nosso mouse. Como você pode perceber, que agora ficou uma mãozinha aqui no nosso navegador, porque eu coloquei cursor pointer, ou seja, ele está reconhecendo isso como se fosse um botão. E agora eu vou aplicar também umas propriedades que ao passar o mouse, ele vem fazer algum efeito também, que é chamado o pseudo-class hover. Então, como nós fazemos, nós colocamos menu, porque nós queremos passar o mouse sobre o menu, e o que eu quero que ele simplesmente aconteça, que o padding left do lado esquerdo, o espaçamento do lado esquerdo, ele venha a ser aplicado de 5 pixels. Você vai ver o que vai acontecer já já. E eu vou adicionar um background. Vou colocar esse padrão de cores hexadecimal 1A 0A31. Eu fui testando até que cheguei nesta cor ideal. Eu vou colocar um transition. Vou colocar 0.3 segundo. Ok? Para ficar um pouquinho mais suave. Mas vamos ver aqui no navegador o que está acontecendo. Então, como você pode perceber que ao passar o mouse, aqui o nosso efeito ele ficou um pouquinho mais suave. Olha só que bacana que ele está ficando o nosso menu. Tá ok? É isso que nós queremos. E agora vamos aplicar as propriedades para o nosso texto. Só vou dividir aqui a nossa tela para você ir visualizando no navegador. Vou seletar pela classe txt, ou seja, vai ser seletado todos eles em uma única vez. Então nós vamos aplicar as propriedades do txt. E o que eu vou fazer aqui primeiramente com os nossos textos? Primeiramente eu vou dividir o nosso layout. Eu vou definir que os ícones ele vai ocupar espaço de flex 1 e aqui os nossos textos ele vai ocupar o espaço de flex 5. Então é necessário que você entenda o básico do Flexbox para que você venha entender por que eu estou aplicando isso. Ou seja, estou definindo um espaçamento de forma responsiva que cada um deles vai ocupar. Então o nosso ícone ele vai ocupar um flex, ou seja, ele vai ocupar um espaçamento a proporção de 1 em relação ao texto que vai ter 5. Ou seja, o espaçamento do nosso texto ele vai ser 5 vezes maior que o espaçamento dos nossos ícones. Então vamos voltar aqui no código. Vou definir que o flex será 5 e os nossos ícones eu vou aplicar aqui um pouquinho anteriormente. Icon. Eu vou definir que o seu flex será 1, beleza? Então o espaçamento do nosso texto ele será 5 vezes maior que o espaçamento dos nossos ícones, tá ok? Então já aproveitando que nós temos aqui a parte dos nossos ícones, vamos adicionar mais estilizações. Eu vou definir que seu mínimo, a largura mínima, eu vou definir que será 60 pixels. Por mais que está aqui um layout fluido, quando nós colocamos flex 5 e flex 1, ele independente do tamanho da tela, ele vai calculando para que o de texto fique 5 vezes maior. Mas eu quero definir que a largura mínima seja de 60 pixels e que também o máximo seja também de 60 pixels, ou seja, somente vai mudar a largura do nosso texto, se nós colocarmos em um layout responsivo. Mas como aqui o nosso menu eu já defini a sua largura total, então você não vai ver diferença, mas eu coloquei aqui no nosso ícone para que quando ele for diminuir o nosso layout, ele não venha mudar a sua posição, porque se nós fazermos o retrato, o efeito retrato, quando ele aparecer o texto, ele vai empurrar um pouquinho nossos ícones para a esquerda, mas nesse caso, quando eu já defini que a sua largura máxima e a largura mínima é de 60 pixels, então ele vai manter sempre aquela posição, tá ok? E agora no nosso texto aqui eu vou adicionar um padding left, vou adicionar de 20 pixels, ou seja, para dar um espaçamento entre os nossos ícones. Como você pode perceber, ele afastou um pouquinho, tá ok? E agora eu vou adicionar a cor do nosso texto. Eu não quero que fique esse verdinho. Eu vou adicionar FFF, que eu quero que seja da cor branca. Então você pode perceber, aqui no navegador ele já mudou a cor dos nossos textos. E agora eu vou aplicar novas propriedades para quando ele estiver na posição retrátil, ou seja, quando nós clicarmos no nosso ícone, como eu já havia falado, nós vamos usar o JavaScript para adicionar uma nova class no nosso container principal. Então aqui, quando ele estiver com a class oculto, então ele vai receber novas propriedades. Então o que nós vamos fazer? Eu já vou adicionar oculto como se eu já tivesse clicado para ele ficar retraído. Então nós vamos aplicar o seguinte, então eu vou adicionar oculto, então todo o nosso container, como você pode perceber, todos os nossos ícones, texto está dentro do container, chamado aqui oculto, eu adicionei a classe oculto. Então todos eles agora vai ficar com a largura total, width, que é a largura total, width 60 pixels. Tá ok? Então como você pode perceber aqui no navegador, ele já ficou retrátil, mas por que ele ficou retrátil? Porque eu já coloquei a nossa class aqui, mas ele não vai ficar assim, ele vai ser adicionado através do JavaScript. Mas aqui estamos simulando como se eu estivesse adicionando, como você pode perceber, no navegador ele já está atualizando. Então nós vamos adicionar como se nós já tivéssemos clicado. E agora eu vou seletar novamente pela classe oculto. E agora nós vamos aplicar para o nosso texto.
tá ok? Então o nosso texto ele já tem as propriedades padrão, mas só que nós vamos adicionar quando ele tiver a classe oculto. Este é o elemento principal, é o assunto do nosso seletor. Então nós estamos seletando pela classe oculto, mas sendo aplicada aqui no texto, tá ok? Então ele vai verificar isso aqui primeiro, ele vai verificar alguns elementos filhos que tenha também esta mesma classe. Se acaso ele não encontrar nenhuma que tenha essa classe, então ele não será adicionado. Então nós vamos adicionar no nosso texto. Simplesmente eu vou aplicar display none, tá ok? Então nosso texto ele não vai aparecer mais no navegador, tá ok? Simplesmente quando ele estiver com a nossa classe oculta. Vamos tirar a classe oculta, então apareceu o nosso texto. Se estiver a classe oculta, então ele some também o nosso texto. Antes ele não estava aparecendo porque o texto era branco, mas ele estava aparecendo aqui no navegador, tá ok? Mas agora nós temos que adicionar o display none para não ficar o nosso texto visível. E agora nós vamos aplicar oculto, nós vamos aplicar para o nosso botão da flechinha. O que nós vamos fazer? btn svg, tá ok? O que nós vamos fazer nele? Nós vamos aplicar um transform, eu vou aplicar uma rotação, e agora nós vamos aplicar o rotate e vamos colocar 180 deg, ou seja, para ele virar a nossa setinha, tá ok? Mas se nós tirarmos aqui o oculto, o que ele vai acontecer? A nossa setinha vai estar do lado certo, e agora ele só vai virar quando ele estiver nesta posição. E agora chegou a hora de nós adicionarmos o clique. Como nós temos aqui a nossa classe oculta, mas eu não quero que ele fique aqui. Então ele quer que seja adicionado através do JavaScript. E assim que adicionar com JavaScript, então vai aplicar todas essas novas propriedades. Então vamos ver agora uma alternativa de nós usarmos o clique ao invés de usarmos o DD Event Listener, que é uma forma muito comum de nós usarmos o evento de mouse, mas agora nós vamos usar de um jeito diferente. Então uma forma alternativa para o EDD Event Listener. Nós temos aqui a nossa setinha e vamos adicionar aqui, vamos simular que nós estamos adicionando através da tag img. Então nós temos a nossa class arrow, ou seja, nós podemos seletar esta imagem através da class arrow. E como que nós fazemos essa seleção do nosso elemento? Vamos adicionar dentro de uma variável chamada arrow e vamos colocar documento carry selector e seletando pela classe nós colocamos .arrow, ou seja, nós estamos armazenando este elemento dentro da nossa variável arrow. E agora nós temos aqui o nosso add event listener, que é muito comum nós usarmos isso. Primeiramente nós colocamos o objeto principal, que é a variável arrow, .add event listener, e nós colocamos agora dentro de parênteses clique e depois a função para executar um determinado script. Então você pode clicar nesse ícone, talvez fazer a rotação dele ou adicionar alguma mensagem e assim por diante, dependendo do script que você queira adicionar. Mas qual é a outra opção que nós podemos fazer também para criar o mesmo efeito, para criar o mesmo script? Nós podemos fazer desta forma, colocando arrow, em seguida onClick, igual e, porque neste e está armazenado o evento total, ou seja, nós podemos captar algumas informações através deste evento, e em seguida nós colocamos igual e a setinha maior que, e em seguida nós colocamos todo o nosso script, ele vai funcionar da mesma maneira. Então é isso que agora que nós vamos fazer no nosso código também. Em vez de usarmos o add event listener, que em quase todas as aulas eu ensino sobre este evento, mas nós vamos usar agora um pouquinho diferente, tá ok? Então vamos aqui um pouquinho para baixo do nosso código, vamos adicionar a tag de script, tá ok? E agora nós vamos seletar o nosso elemento arrow. Então o que nós vamos fazer? Arrow. Eu vou adicionar aqui nesta variável arrow, você pode colocar qualquer valor aqui. E como que nós seletamos o nosso elemento? Como aqui nós temos a class arrow, então vamos seletar pela class carry selector. Aqui nós temos duas opções, nós temos carry selector, quando eu quero seletar apenas um elemento, e o carry selector all, nós queremos seletar vários elementos HTML. No caso eu quero seletar apenas um, então nós colocamos query selector, e dentro de aspas nós colocamos arrow. Por que eu estou adicionando arrow? Porque eu estou seletando pela class arrow, tá ok? E se nós colocarmos o ID aqui, nós temos que mudar aqui, nós colocamos o jogo da velha. Agora, por enquanto, nós só adicionamos, armazenamos o nosso elemento dentro da variável arrow. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou seletar também o nosso container principal, porque é ele que nós vamos manipular. A manipulação que vai acontecer aqui é adicionar uma nova classe. Então nós vamos seletar var, vou chamar de container mesmo, para nós identificarmos melhor. Document, aqui eu vou seletar também pela classe, carry selector, e vamos seletar container pela classe. Tá ok? E agora nós vamos aplicar o nosso evento de clique, que é um pouquinho diferente, que é arrow, que nós vamos clicar no nosso ícone, onClick. Em seguida, o que nós fazemos? Nós adicionamos a variável que vai armazenar este evento. Nesse caso, nós não vamos usar
o evento. Se você não sabe do que eu estou falando aqui, vou deixar uma na descrição também onde explica em detalhes sobre o target e o relate target, onde você vai entender um pouquinho melhor porque eu uso aqui este evento. Nós podemos colocar event, podemos colocar qualquer valor aqui, tá ok? E é como se fosse uma variável também. E agora nós vamos criar o nosso script para executar. O que ele vai verificar? Se acaso não tiver a classe oculto aqui, então ele vai adicionar uma classe. E se acaso tiver, então ele vai tirar essa classe oculto. Então vamos fazer uma verificação. Se acaso ele não encontrar, quando é algo oposto, algo ao contrário, nós colocamos a exclamação. Então eu vou aumentar aqui para você visualizar melhor. E vai verificar em container, class list, vai fazer uma listagem de class, tá ok? E vai verificar se contém qual class? Oculto. Tá ok? Então por enquanto aqui ele está verificando. Se caso não houver a class oculta aqui, então ele vai entrar nesta condição. Aqui nós não podemos colocar o ponto, ok? E agora nós vamos adicionar a class, porque aqui ele não vai encontrar. Se caso ele não encontrar, ele vai entrar nesta condição. Vou adicionar class list também. E agora eu vou adicionar a nova classe. E qual que é a classe que nós vamos adicionar? Adicionar oculto. Aqui é só uma verificação, tá ok? Aqui ele não está adicionando nada. E agora, se acaso ele encontrar a classe, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o inverso. Nós vamos adicionar container, class list e vai remover a nossa classe. Qual que é a classe? Oculto. Pronto, já está criado no nosso script. Então vamos revisar novamente. Então nós estamos seletando a nossa setinha. Qual é a setinha? Vamos voltar aqui no navegador. A nossa setinha é simplesmente isso. Nós estamos seletando ela. E agora nós estamos seletando novamente, armazenando o nosso container principal, que é esse daqui. Nós estamos armazenando dentro da variável container. E agora nós vamos criar o evento de clique no nosso arrow, na nossa setinha. Tá ok? E agora ele vai verificar. Se caso ele não encontrar a classe oculto, por isso que eu coloquei exclamação, se caso ele não encontrar, se não for verdadeiro, então ele vai entrar nesta condição de adicionar a classe oculto. Ou seja, automaticamente quando ele clicarmos ali, ele não encontrar, ele vai fazer o seguinte, vai adicionar oculto e assim adicionar aquelas novas propriedades. Tá ok? Então vamos apagar aqui. E se acaso ele encontrar, então simplesmente ele vai remover a classe oculto. Então você pode perceber que é bem simples. Então agora vamos aqui no navegador e vamos ver se está funcionando. Vamos clicar aqui, vamos ver se está funcionando. Por enquanto não está indo. Vamos inspecionar nosso código para ver o que está acontecendo. Vamos entrar no console. Aqui mostra todos os nossos erros. Então como você pode perceber que apareceu uma mensagem. Query selector is not a function. Então vamos verificar aqui nosso código. Então como você pode perceber que eu esqueci de um C. Então em inglês nós temos que colocar de forma correta. Então vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar o nosso código e vamos ver se vai funcionar agora corretamente. Então como você pode perceber que já está funcionando, mas claro que ele está funcionando de forma bem bruta e eu quero adicionar aqui de forma bem suave para acontecer este efeito. E como que nós fazemos isso? Através do CSS também. Vamos voltar no nosso código. Então vamos voltar aqui na parte de estilização e quais são os elementos que eu apliquei novas propriedades através da classe oculto. Que o principal é no container, tá ok? No texto e no SVG. Então nós vamos voltar aqui na parte de cima, no container. Então nós temos o nosso container e vamos adicionar uma transição. Eu vou colocar 0.3 segundo. Então aqui não é 3 segundos, é milissegundos. Ok? Então vamos copiar transition, esse transition aqui. E vamos aplicar também aqui no SVG, porque ele está virando a nossa setinha. Então nós vamos colocar essa mudança também de forma bem suave. E vamos aqui no nosso texto, vamos adicionar também a transição suave. Vamos voltar aqui no navegador, vamos ver se está funcionando. Vamos clicar aqui. Então, como você pode perceber, ele já está acontecendo de forma mais suave. Olha só que bacana. A nossa setinha ele está virando do lado contrário. Para arrumar isso aqui, é bem simples. Vamos voltar aqui no nosso código. Então, vamos aqui na parte da rotação, vamos colocar menos. Vamos voltar no navegador. Então, como você pode perceber que ele já está mudando do outro lado. E já está aplicado o nosso efeito de menu retract. E como você pode perceber que é bem simples. E agora você já pode aplicar nos seus projetos. E aí o seu efeito de menu retract, tá ok? Espero que você tenha gostado desta aula. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Ou trazendo novas aulas aí para esclarecer ainda mais como que nós trabalhamos com menu retrátil. E você também, além de trabalharmos aqui com o JavaScript, você também pode usar somente o CSS. Se você quer uma aula explicando somente com o CSS, deixe na descrição também. Nós podemos avaliar aí o seu comentário e fazer uma aula específica para isso, tá ok? Então por hoje é só, fui e te espero na próxima aula.